você, telespectadora. Olá, você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião Litoral, segunda-feira, 26 de agosto de 2024. Nós vamos ter como convidados hoje, para participar do Opinião Litoral, o engenheiro Renato Spina e o geólogo William Sandel. O Renato Spina é calculista, é consultor, e o geólogo William Sandel é também engenheiro de segurança. O assunto vai ser principalmente os prédios tortos de Santos. Antes, a gente vai registrar com muito pesar a morte do Eduardo Vilas Boas Ramos, psicólogo, nadador do Internacional, recordista dos 100 metros nado livre, campeão brasileiro de natação pelo Inter na década de 70. Em Santos, os síndicos tentam uma linha de financiamento para reaprumar os prédios. Moradores de Santos se mobilizam para estabilizar prédios tortos na orla da praia. Apesar de serem uma atração turística, os edifícios inclinados trazem para os moradores um certo desconforto. Segundo o Diário do Litoral, uma associação de síndicos decidiu buscar o apoio do governo federal para realinhar os prédios. O principal objetivo é mobilizar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social a estabelecer uma linha de crédito especial com juros subsidiados para financiar o realinhamento das residências onde moram os santistas. O único edifício da Orla de Santos a ter passado por um processo completo de estabilização está localizado na Avenida Bartolomeu de Gusmão. O problema da inclinação estava em fundações de apenas 1,5 metro de profundidade. Para sua correção, foram utilizados macacos hidráulicos que elevaram o edifício. A obra chegou ao fim após 55 dias, com custo total de R$ 1,5 milhão. Os síndicos desses prédios montaram uma associação e, em conjunto, vão buscar financiamento. Renato, você acha viável? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Eu acho não só viável, como acho extremamente relevante. Afinal, os síndicos modernos dos prédios de hoje, os moradores, eles herdaram problemas técnicos de anos passados, do século passado. Então, nada mais justo do que a verba pública, né, entre aspas, né? A verba pública não, mas um financiamento feito por um banco público, um empréstimo a custo zero, para se resolver um problema que amanhã depois pode gerar um colapso parcial ou localizado de algum desses prédios que estão inclinados há tantos anos. Lógico, essa possibilidade é remota, os prédios são monitorados constantemente, mas a gente não pode descartar o mínimo risco de um problema localizado em algum desses prédios. William, você mora em prédio torto, não? Não. Pelo menos que você saiba, não, né? Que eu saiba, não. Nunca senti água correndo para longe do ralo. Mas são muitos, né? Em Santos, o que a reportagem apresentou, que foi corrigido no uso Malzone, foi corrigido até por um engenheiro que foi meu professor na faculdade, o engenheiro Maffei. Sim. Né? Mas é uma recuperação cara, né? Bastante cara. Solução técnica existe, né? Mas o preço é realmente bastante elevado. Por isso é que vai se tentar buscar um financiamento. Exatamente. Né? Na época que o Lúcio Bolzoni foi reerguido, né, foi reaprumado, inclusive foi a convite meu, que eu era chefe da prefeitura, da Comissão de Segurança e Risco na época, e eles vieram e estudaram no Lúcio Bolzoni, que tinha sido interditado pela prefeitura, exatamente porque ele apresentava uma inclinação excessiva e poderia gerar algum problema localizado de tombamento ou de quebra sobre o edifício Jardim Europa. Esse dano, ou esse risco, foi confirmado pelo IPT e tanto pelo professor Maffei como pelo professor Pimenta, que os dois eram meus orientadores no mestrado que eu fazia na época em São Paulo. E aí eles partiram para uma solução de estabilização do prédio, que foi gerada nos anos decorrentes, nos anos seguintes. Agora, Spina, essa questão de reaprumar o prédio
A construtora, ela tem um prazo pelo qual ela é responsável por danos estruturais, danos desse tipo, né? Qual é esse prazo? Então, pelo Código de Direito Civil, o Código hoje ele foi atualizado e ele fala em 20 anos, mais os 5 de vícios ocultos, que é aqueles vícios que podem se apresentar Que logo seria de cara esse, de né? entrega. Hã? O vício oculto caracteriza esse da inclinação, Sim, né? Do recalque Além diferencial, do vício né? oculto, ele fala que sobre a responsabilidade da estrutura, a construtora e o calculista são responsáveis por 20 anos, além dos 5. Então, qualquer calculista hoje, quando ele assina um projeto, ele tem que ter a responsabilidade de que ele vai ser responsável por aquela obra, pelo menos na parte estrutural, durante 20 anos. Não só os 5 iniciais. Agora, esses prédios, a inclinação deles, esses prédios que têm inclinação, eles foram construídos principalmente, a maioria deles, na década de 60 e na década de 70, Um né? pouquinho antes até na década de 50. Década de 50 também tem alguns, Tem. o Paulistânia, né? Vários antigos ali. Os primeiros foram na década de 50. Ou na década de seja, 60 deu a explosão imobiliária. Esse prazo já venceu, né? Já. Já prescreveu. No caso dos prédios inclinados, inclusive todos os calculistas já faleceram. Nenhum deles estão vivos até hoje. O Golombek, Teixeira, todos O eles. que apareceu que tem uma inclinação que mais impressiona é o Excelsior. De que ano é o Excelsior? O Excelsior ele é de 1900, se não me engano, 1965. Em 77 ele sofreu um reparo estrutural e um reforço no pilar da esquina, né? A gente tem que lembrar que o Excelsior ele foi construído 1 metro acima da avenida e ele afundou, além desse 1 metro, mais 1 metro para baixo. No entanto, que a gente desce as escadas para entrar no Excelsior. E antigamente a gente subia uma escadinha para entrar no Excelsior, quando ele foi construído. Ele sofreu recalque absoluto e recalque diferencial. O Bill era frequentador do Bar Torto, não era? Do Bar Torto, todos nós. O nome do quase bar- todos nós. Eu fui muito no Bar do Torto. Que era do Julinho, né? Do Julinho Bittencourt. Ele até usava essa característica do prédio estar inclinado para dar o nome do bar, né? Bar Torto. Eu né? acho até que na frente do bar tinha um prédio torto assim, do lado do nome. Era bem a marca registrada mesmo, né? Que era um bar de música ao vivo muito bom. Muito né? bom. Muito bom. Agora, Spina, explica pra gente por que os prédios da Orla de Santos são tortos, porque alguns a gente vê claramente porque nesse sentido de frente para a praia que eles são tortos. Outros é no sentido longitudinal que eles são tortos também, né? No sentido do comprimento. O Excelsior me parece que é um caso atípico, porque é carreamento do solo abaixo dos pilares, abaixo das sapatas, para o canal 4, né? Exatamente. O Excelsior ele tem uma característica única porque ele é um prédio em L. Então, por ele ser um prédio em L, de 6 em 6 meses ele oscila a inclinação dele, tanto para a praia como para o canal. Para a praia e para o canal. Ele fica como se fosse uma gangorra, ele vai e volta, vai e volta. Então, se você medir ele durante um ano inteiro, você vai ver esse movimento. Isso é por causa da invasão, do aumento do lençol freático na cidade, que dá uma pseudo-resistência para as sapatas rasas que ele foi feito, e também em relação à secagem da própria maré. Conforme diminui o índice de chuva, o solo recua, esse lençol recua, então ele afunda para um lado. E aí vem as pressões que não são totalmente estabilizadas dentro de um prédio em L. Né? E esse formato dele ajuda a movimentação do prédio. Mas ele até hoje ele não teve nenhum índice grave de inclinação, assim, de que apresente um problema grave de inclinação. Porque ele é largo, né? Ele é largo o centro de gravidade cai dentro da projeção, cai né? atrás dele, vai para o fundo dele, onde exatamente foi feita a reforma da garagem agora. Né? Aquela garagem antiga foi demolida e foi refeita uma garagem ali atrás, que manteve o centro de gravidade dentro do contrapeso dessa estrutura. Isso foi levado em consideração na estabilização do prédio como um todo. Então, ele deixou de ser o grande problema. Ele está torto, mas ele não mexe mais tanto quanto mexia antigamente. O recalque diferencial... Está meio que, vamos dizer assim, controlado.
O recalque diferencial, é bom explicar, é quando alguns pilares sofrem um recalque, descem mais descem do que os um outros. pouquinho mais que os outros, ou menos, né, Ou que os menos outros, ou mais. mas de maneira diferente. Diferente. Né? E aí isso causa distorção completa na estrutura, que pode gerar trincas, fissuras. Então, o grande sinal que os síndicos têm para saber se o prédio está ou não passando por problemas é o aparecimento de fissuras, né? E o destacamento do revestimento, ou seja, do recobrimento de concreto dos pilares, das vigas, das lajes. Quando isso começa a acontecer num prédio, o prédio está dando sinais de que ele pode ter algum problema mais grave. E aí tem que se passar já para um sistema de monitoramento mais intensivo nos prédios. Esse é o conselho que eu sempre dou para os síndicos. No próximo bloco, o William, que é geólogo, vai explicar por que o solo de Santos é considerado o segundo, ou entre os 3 piores solos urbanos para construção do mundo. Só a Cidade do México é reconhecidamente um solo urbano pior que o de Santos. Mas antes da gente fechar o intervalo, de partir para o intervalo, o Renato explica que aquela lenda de que os prédios podem cair, um caindo seria um efeito dominó, isso é uma lenda porque, na verdade, ele cai como uma implosão, né? Ele cai sobre ele mesmo. Né? Exatamente. Isso é uma lenda urbana que foi criada exatamente pelos leigos, né? Ainda mais agora com as notícias de internet, então o pessoal acaba expandindo falsas notícias. Um prédio ele é feito exatamente com uma estabilidade global, e ele só tomba se essa estabilidade global sair fora do eixo do próprio prédio, né? Ou seja, se o centro de gravidade sair fora do prédio. Isso é praticamente impossível acontecer, o prédio precisaria inclinar demais para isso acontecer. O que pode acontecer, que não poderia acontecer no Núcleo Ozônio, que foi detectado, é que poderia haver um rompimento de um pilar no 7º pavimento. Então, quando a gente faz a transição de armaduras ao decorrer da construção do prédio, que a gente vai reduzindo os pilares conforme o prédio vai subindo, isso pode gerar um ponto de fraqueza e pode dar um colapso parcial. O efeito dominó não iria acontecer, e mesmo que um prédio tombasse, a inércia do vizinho iria sustentar os dois ao mesmo tempo, ou seja, iria abalar o vizinho, mas o vizinho, a força iria se diminuindo e não iria chegar a afetar os demais. Então, o máximo que pode acontecer é, no caso de um colapso localizado, ele até afetar a edificação vizinha. Em 1995, ruiu o prédio da Rua Pernambuco, né, um predinho de 5 andares da Rua Pernambuco, que a equipe detectou da prefeitura antes, e a gente evacuou o prédio, e exatamente aquele prédio afetou o sobrado vizinho. Né? Conforme ele caiu em cima dele mesmo, mas as lajes se deslocaram e afetaram o prédio vizinho, o imóvel vizinho. Quando o edifício caiu da Rua Goiás, do nosso 91, falecido, né? em 89. Em 89, quando o edifício da Goiás caiu, do nosso falecido engenheiro, colega, o Catulo Pestana Magalhães, ele caiu em cima dele mesmo, né? No entanto que a cobertura ficou intacta. O prédio ruiu em cima dele próprio e a cobertura ficou intacta. Vê só como acontece, né, os colapsos estruturais. Isso depende muito de qual pilar é afetado. No caso da Goiás foi o pilar central. No caso da Pernambuco, a estrutura era singela e ele começou a deslizar, porque a principal estabilização do prédio eram as lajes do prédio. Não eram os pilares e as vigas. Eram as lajes que davam a sustentação do prédio. Então ele deslizou lateralmente. Isso raramente acontece. Então o efeito dominó, eu como professor, eu ensino meus alunos que é completamente descartado da tecnologia. Opinião Litoral volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta segunda-feira, nós recebemos como convidados 2 engenheiros, o Renato Spina, que é calculista, e o William, que é geólogo, mas também é engenheiro de segurança, o William Sandal, e a gente está falando sobre os prédios tortos de Santos. O William agora explica para a gente por que Santos tem
um dos piores solos urbanos do mundo, William. Essa história toda é bem antiga, né? Como na história geológica, o processo de sedimentação costeira na nossa região, ele teve início há 2,5 milhões de anos atrás, no período quaternário, né? 2,5 milhões de anos? 2,5 milhões foi o início de toda essa história. Eu sempre digo que geologia esquece a contagem de tempo dentro do nosso raciocínio de vida limitada. Em geologia é tudo muito lento, né? Muitas vezes os processos duram milhões de anos para acontecer e a última ocorrência mais significativa em termos de sedimentação costeira aqui foi datada de aproximadamente 7.000 anos. Então, o que houve? Nesse período todo, houve momentos em que o mar ingressou, avançou no continente, que a gente chama isso de transgressão marinha, trazendo sedimentos. Quando essa transgressão perde energia e o mar recua, o sedimento desce. Ele é como se fosse um processo assim de uma decantação, né? E aqui em Santos a gente tem uma estratigrafia bastante complexa, né? Você tem, no caso aqui de Santos, você tem areia e embaixo dessa areia você tem um sedimento fino, tem uma argila, e a argila tem essa característica. Até o professor Spina vai ser capaz de falar muito melhor do que eu sobre isso. A argila, quando úmida, ela tem a característica da plasticidade, ela é mole. E muitas vezes, né, as fundações... Ela é compressível, né? E isso causa o recalque diferencial. E aqui em Santos, as técnicas construtivas, na década de 50, 60, não eram tão aperfeiçoadas como hoje, e evidentemente que havia também uma preocupação com o custo, né? Com o custo e com toda aquela explosão imobiliária de edificar de forma muito rápida. E aqui em Santos você tem argila marinha, que é pior ainda em termos de fundação. Você tem um verdadeiro mix estratigráfico, com areia siltosa, e tudo isso faz com que o nosso solo realmente seja considerado, o nosso subsolo seja considerado o segundo pior do mundo. Só perde para a Cidade do México, que foi A Cidade do México estava numa lagoa que foi drenada e posteriormente foi aterrada. Aí imagens da Cidade do México, né? Que tem bastante prédio torto também. Bastante, né? Com um agravante muito grande que é a atividade sísmica, né? Porque o México ele é limítrofe com várias placas tectônicas, então é uma zona bastante sujeita a terremotos, né? Isso a gente felizmente não tem. Então, na década de 50, como lembrou o professor Renato Spina, na década de 60, também na de 70, houve esse boom imobiliário com essa construção em Santos, apoiando em sapatas na camada de areia, que tem até 3 metros, né? Em alguns lugares 3 metros e meio, varia conforme varia. A localização. Abaixo dessa camada tem 50 metros de argila marinha, né? A maior parte é argila marinha. Depois quando os problemas foram aparecendo, a técnica de fundação, de alicerçamento desses prédios mudou da camada de areia para a camada de argila com estacas, mas não são estacas que vão buscar a rocha, né, Renato? São estacas que se baseiam no atrito lateral, não é, principalmente? Exatamente. De até 50 metros, né? Até 50 metros. A gente tem como o professor William falou, a gente tem uma estratigrafia exatamente peculiar na cidade. A gente tem a primeira camada de areia, né, que vai como você falou, tem lugares de 3, 8, até no máximo 12 metros. Apoiada em cima de uma camada de argila, que é o chamado solo flúvio lagunar, que é a última decantação que teve há 7.000 anos atrás. Embaixo dela vem outra camada de areia extremamente fina, e extremamente faz uma transição entre as duas camadas de argila. Abaixo, então, dessa segunda camada de areia vem o solo que a gente chama de argila transicional. As estacas atuais, né, os calculistas eles têm parado o estaqueamento exatamente pelo efeito mega, né, que é quando a gente não consegue cravar mais a estaca, ele começa a dar repique, teria que fazer
perfuração nessa camada para atravessar e chegar na Rocha Sã. Então a gente para nessa camada de argila transicional aproximadamente entre 45 e no máximo 50 metros. Só que o solo resistente, o solo residual de Santos, ou seja, com pedregulho já, com restos, né, os primeiros sinais de pedra, eles estão a 65 metros. Então a gente tem uma defasagem de 20 metros para essas estacas trabalharem por esforço de ponta. Todas elas trabalham em cima de atrito lateral preso nessa argila transicional. Porque a argila solo fluvial anterior, ela não dá resistência lateral, ela passa. Né? No entanto, que diversas obras a gente não consegue estabilizar. Né? Então, os calculistas da década de 50, por motivos econômicos, o estacamento era uma técnica iniciada, na época só era usada em prédios públicos. Que continua muito mais cara, né? Continua muito mais cara, mas baixou muito em relação ao que era antigamente. Né? A gente tem que lembrar que na década de 50, os únicos prédios que eram estaqueados eram os prédios públicos, tipo as indústrias, Cosipa, Petrobras, Cabo Cloro, esses prédios foram feitos sob estaca, porque não poderia haver movimentação, né, nos equipamentos da indústria. E aqui, quando o pessoal começou a construir, eles começaram a construir o José Menino, aonde eu tenho um leito aflorado de rocha, né? Porque ele invade, ele passa por baixo da avenida e aflora ali na Urubuqueçaba e na Ilha da Feiticeira. Então ali eu tenho um espraiamento da rocha. É o melhor solo. É o melhor solo da cidade. No entanto, que é o único lugar onde a gente conseguiu fazer prédios na areia da praia. Né? Na beira da areia. Todos os outros estão recuados. Né? E aí eles vieram invadindo para o lado da balsa, né? Vieram indo para o lado do Guarujá e foram arriscando. O pessoal fez um de 6, deu certo. O Paulistânia que você citou, se não me engano, tem 5 ou 6 andares no máximo. Aí depois vieram, deu certo, vamos fazer 9. 10 o Paulistânia. 10, Paulistânia é 10. Tem um mais anterior, é o São Paulo. O São Paulo é que tem 5 na esquina. É o prédio mais antigo de Santos, é o São Paulo. E aí depois vieram vindo os outros, né? Foram demolindo-se os hotéis de madeira e foram construindo os prédios da cidade. E aí cada vez eles arrojavam mais, 9, 12, aí chegou no Núncio Malzone com 18. Né? Chegou a 18 pavimentos, no Núncio Malzone. E aí o que aconteceu? Os prédios começaram a inclinar, porque a técnica utilizada era sapato. Os calculistas sabiam que eles iam recalcar. Avisavam os construtores, vai sofrer recalque. Vende o apartamento dizendo que vai recalcar. Mas eles não acreditavam que fosse recalcar tão forte assim. No entanto, que a gente optava, né, os calculistas optavam em travar as sapatas. Hoje, se você cavar um prédio antigo de Santos torto, todas as sapatas estão unidas por vigas de rigidez. Quando que não eram, tinha o caso do radier também, né? Tinha radier, mas uma laje, o radier era muito pouco utilizado. Todos que é caro também, né? Era caro, mas as sapatas eram tão próximas que praticamente trabalhavam. É uma laje, né? É uma laje que a gente fundação, apoia. Né? Exatamente. Só que muito mais cara porque muito mais concreto, né? Sim, muito mais, gasta-se muito mais, né? Quem usa muito radier foi o metrô, para sustentar fundações antigas. Quando o tatuzão passava, fazia-se uma laje para sustentar as fundações dos prédios antigos de São Paulo. Então ali foi usado muito radier. Aqui em Santos foi usado pouco. No entanto que quando a gente chegou no Núncio Malzone, quando foi reerguido o Núncio Malzone, teve que se fazer fundações profundas laterais ao prédio. Né? O prédio não foi só macaqueado. Eles tiveram que criar o apoio para o macaco. Macaquear é para suspender, Para suspender. Eles tiveram que criar o apoio primeiro. No entanto que foi feito as estacas barrete, 14 estacas barrete, 7 de cada lado, né? Chegou-se a 65 metros de profundidade, porque foi perfurada, né? Foi escavada, e aí foi feita a viga Virandel em cima, né? Onde foi encaixados os macacos para levantar o prédio. Aí foi cortado, inclusive tem um filme que a gente passa, que o professor Maffei fez, na época, eles cortando a fundação, desligando o prédio da fundação anterior e apoiando eles nas estacas. Então, quer dizer, a gente teve que partir para uma solução drástica. Isso para poder ter um apoio para reerguer o prédio. Agora, William, a matéria fala da Cidade do México, essas imagens da Cidade do México, elas não falam, ao contrário, que ao contrário de Santos, lá também tem o agravante da possibilidade de abalo sísmico, sim, né? Como teve hoje em Lisboa, de 5,3, né? Um abalo, mas Lisboa teve um terremoto muito forte em 1700 e tem
as construções, teve outro? Teve em 69 também. No século XX, né? foram Então, 69. as construções preveem, né, esse tipo de risco. Se acontecer um terremoto, essas estacas todas tremem em Santos. Né? Felizmente, nós estamos no meio de uma placa tectônica. O que existe de sismo aqui é muito mais um reflexo do que acontece na costa oeste da América do Sul, né? Ou no nordeste do Brasil, no extremo norte do Brasil, né? E já vem bastante atenuado para cá, né? É diferente da situação. O México já é uma situação crítica, né? O México é um país muito sujeito a sismos. Você tem várias placas ali, placas grandes, placas menores, com movimentos entre si, gerando um acúmulo de energia violenta. E quando essa energia é liberada, realmente a coisa fica bem complicada, né? Assim como a Califórnia também, né? Aliás, eu brinco com os meus alunos, né? Eu falo, olha, eu rezo todo dia para o The Big One, né? O grande terremoto da Califórnia não acontecer. Não se repetir, né? Não se repetir, mas o risco Não, existe o risco uma existe. Previsão também, né? E tem uma coisa de previsão Essas previsões eu vejo com muita tipo reserva. Nostradamus, assim, né? Mas assim, do ponto de vista técnico não tem fundamento. Você não consegue prever quando vai acontecer um terremoto. Mas sempre dá um incômodo, né? Dá um incômodo. Aliás, só para aproveitar, você falou de Lisboa, né? Em Lisboa, o problema não está no continente, o problema está no Oceano Atlântico. Você tem uma descontinuidade grande, que se chama de descontinuidade de Gorringe, e quando ocorre um movimento ali, o movimento dessa falha, você gera tsunami, você gera sismo. Tanto que ocorreu esse tsunami de Lisboa, né? Há séculos atrás e que vitimou muita gente. Nos anos 1700, né? Século XVIII. No próximo bloco, o professor Spini explica que mesmo torres modernas em Santos ainda continuam sofrendo esse efeito aí da inclinação. A gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira a gente discute a questão dos prédios tortos em Santos, principalmente os da década de 50, 60 e 70. A gente recebe o engenheiro Renato Spina e o geólogo William Sandel. Agora, Renato, tem prédio moderno com fundação estaqueada também inclinando em Santos? Você vai assustar os moradores, não? O ideal seria que a gente estaqueasse até os 65 metros. Esse seria o ideal. Mas economicamente é inviável. Né, também, né? Economicamente é inviável, porque você praticamente enterra duas estruturas para baixo e faz uma estrutura para cima. Então a gente para do bom senso, né? Quando a gente acha que locais da argila transicional que dão esse atrito lateral para as estacas, o pessoal os calculistas param o estaqueamento nessa argila transicional, certo? Agora, nada tira, a gente não tem 100% de garantia que todas essas estacas vão permanecer, né, vão permanecer estabilizadas, né, ali durante a vida inteira. Alguma estaca pode sofrer algum tipo de recalque localizado, né, e acaba afetando o prédio, pode até gerar um desaprumo, são possibilidades que a gente não descarta. A engenharia não é 100% garantida, a gente não tem como prever, 100% nunca vai acontecer um problema. Não, pode acontecer um problema. Aconteceu agora em Praia Grande, né? 4, 5 estacas perderam a estabilidade, o pilar central recalcou e o prédio está lá com grande problema para ser resolvido, né? Então a gente tem diversos problemas que podem acontecer. 100% de garantia, ninguém consegue dar. Ninguém consegue dar, Paulo. Agora, é um absurdo. Renato, eu tive um professor na Politécnica de fundações, não o Milton Vargas, que também foi meu professor. Professor Teixeira, professor Colombeck, o Vitor Melo. Também. Vitor Melo, um dos maiores mestres em fundações, em solos do Brasil. E ele dizia assim, para nós, para os alunos, quando um prédio cai, quando uma obra cai, foi o diabo que derrubou. Ele falava. Por que ele falava isso? Ele falava assim, a gente coloca tanto coeficiente de segurança para majorar a resistência dos materiais.
e para, aliás, para minorar, né, para diminuir a resistência, Não. a gente considera a resistência material menor do que ela realmente é. E considera a carga maior do que realmente é. Então, tem que dar muita coisa errada, só se for o diabo, ele falava. Só Ele que, era português, esse professor. Naquela época, né, quando todos nós fazíamos isso, que era usando a norma de 78, que era extremamente rigorosa, a gente tinha coeficientes de segurança muito mais altos que os coeficientes de segurança de hoje. O aprimoramento das técnicas e das tecnologias dos materiais fez com que a gente reduzisse gradativamente esses coeficientes de segurança. Para minimizar o custo. Para minimizar o custo. E sem contar que hoje existe a facilidade dos processadores estruturais. Então hoje a gente tem um grande problema de ensino que é o pseudocalculista. Ele sai da faculdade achando que ele pode calcular porque ele tem dinheiro para comprar um processador estrutural, um programa que calcule para ele. Entendeu? Então, ele deixou de dominar todos esses aspectos de resistência, né? Eu posso tirar um pouquinho aqui, eu tenho que aumentar um pouquinho ali, vou colocar um pouquinho mais de carga ali. O calculista de hoje, ele perdeu, ele virou quase que um autômato. Ele pega o processador, ele configura e começa a fazer as obras dele todas praticamente usando a mesma performance. Sendo que nós não temos a mesma performance em todos os edifícios da cidade. Tem lugares que tem uma incidência de vento maior, tem lugares onde eu vou ter uma geologia, um solo diferente, né? A técnica de sondagem ainda é uma norma que é muito antiga e ainda tem regras tipo, eu só preciso fazer 3 furos num terreno, ou 4, ou 5, ou 6 furos num terreno, mas eu não consigo ter o mapa total do terreno para saber aonde eu vou colocar todos os pilares e ver se tem uma falha geológica embaixo de algum daqueles pilares. Então, quando eu vou cravar as estacas, uma entra 40, outra entra 45, a outra entra 50, a outra entra 30, e aí? Eu tenho que confiar exatamente no ensaio de cravação, né? Então, tudo isso são variáveis que vivem no trabalho constante do calculista e do gerente de obras. A gente traz toda essa resistência e entrega um produto com a garantia de que ele vai durar no mínimo 50 anos. Sendo que na década de 70 era no mínimo 100 anos. Os calculistas calculavam garantindo que ia durar no mínimo 100 anos. E realmente estão aí. Os prédios daqui a pouco vão começar a fazer 100 anos aí. Tem prédios com 70 anos que não tem problema nenhum. Estão torto? Tá torto. Tem fissura? Não. Tem instabilidade? Não. Você mede o recalque, ele afundou mais? Não. Ele entortou e parou. Acabou, ele está torto. Ele não tem um problema grave de movimentação. Agora, William, o construtor chama o geólogo para analisar o relatório de sondagem ou não chama? O bom construtor chama. Chama. O bom construtor, o construtor responsável. E aí, quando acontece esse caso que o Renato está falando, uma estaca afunda 60 não, 45, 50, 45. A outra 42, a outra vai 60, a outra vai 30... Aí é importante o relatório do geólogo, não é? Sim, importante o relatório do geólogo, né? E importante é uma investigação do subsolo bem feita. Exato. Porque hoje existe uma tentativa de se simplificar, conforme o professor Spina falou, uma tentativa de se economizar dinheiro e nessa economia você acaba diminuindo os métodos de investigação direta, os antigos métodos, as sondagens. Às vezes o sujeito faz uma sondagem, que antigamente seria apenas uma sondagem pioneira, complementada com outras, ele faz uma hoje e para, né, professor? Uhum. Por questão de custo, mas isso retira... E às vezes ele fez um prédio ali perto, não faz nem essa uma sondagem, eu já conheço o solo daqui, não tem sim, com toda certeza. Aproveita as sondagens anteriores. Isso é muito pior do que fazer uma sondagem só. Né? Muito pior. Quando o construtor aproveita, eu já tenho uma sondagem feita aqui no terreno, a 2 quadras daqui, muda. O solo de Santos é uma perfeita incógnita. Cada lugar que você crava uma sondagem, você encontra uma coisa nova. Exato. Não dá para dizer que é igual de um lado para o outro. Né? A gente tem vários estudos aí, desde Cubatão, vindo até o Guarujá.
E se você pega as performances, são completamente diferentes. A composição do solo é muito alterada, muito. É bem particular o nosso subsolo, né? É bem Agora, específico o mesmo. custo da sondagem em face do custo do empreendimento é irrisório, né? É irrisório, né? Que a gente poderia falar, né? É irrisório. A análise do geólogo, o preço da análise do geólogo vai custar o quê? R$10 a mais em cada apartamento? Sei Nem lá, isso. R$100 Nem a isso. mais no Nem apartamento? isso, não chega nem aí. Isso é diluído na construção. Nem... Então, não tem nenhum sentido mesmo economizar nisso e Nenhum. colocar e correr um risco depois, né? É falta É uma de hábito. questão de falta de avaliação, né? O pessoal acaba desleixando nesse ponto. Acha que vou economizar alguns vinténs aqui, alguns vinténs ali. Eu já cheguei a pegar prédios, fazer laudos de prédios em Santos, que eles foram construídos, estavam estabilizados, e aí fizeram as construções vizinhas e o prédio começou a desaprumar. Porque tem, No meio da cidade. porque tem o efeito do bulbo de Do pressão. bulbo de né? pressão, exatamente. Não houve um estudo de região do bulbo de pressão para saber se estabilizar, se afetar ou não o prédio vizinho. Então o pessoal sai construindo, cada um toma conta do seu. E aí, no final das contas, aquele mais antigo que está no meio sofre a consequência de todos os que estão em volta. Esse aumento de carga, né? Num solo fraco, a gente acaba tendo esses Agora, problemas. tem uma outra lenda, William, que muita gente tem medo em Santos. Santos hoje é a primeira ou segunda, a dúvida, cidade mais verticalizada do Brasil, né? E tem muita gente que tem medo, um prédio só, 2, 3, assim, pontual, não tem problema. Mas a cidade inteira crescendo, não pode afundar tudo de uma vez, tem esse medo, mas é lenda também, né? Não, isso é uma bobagem. Isso é lenda. Eu acho que o problema da verticalização excessiva reside em outros fatos, como, por exemplo, aumento da carga de esgoto. Ninguém fala isso, né? Para onde vai tamanho aumento da carga de esgoto? Impermeabilização do solo. Impermeabilização do solo, insolação. Tráfego. Tráfego. A Você fica com uma ventilação. Ventilação, você fica com uma cidade toda sombreada, Então, né? esses problemas eles foram abordados na mudança da lei de uso e ocupação do solo. Os edifícios ficaram, porque Copacabana, no Rio, por exemplo, Tudo Ipanema, é um prédio Enrolado no encostado no outro e não tem ventilação nenhuma. Aqui em Santos, o professor Érico, da Unimonte, ele fez um estudo uma vez entre o banco da orla da praia e a quadra de trás da praia, que em alguns lugares chama Arthur Assis, outras Epitácio Pessoa, ou Floriano Peixoto, né? Ele encontrou uma diferença de 6 graus por conta da não ventilação. Exatamente. E isso que Santos não tem o prédio um encostado no outro. Mas depois, William, que é da lei de uso e ocupação do solo, os prédios ficaram mais altos e mais esguios, né? Justamente para não prejudicar tanto a iluminação, a insolação e a ventilação, né? Eu sou muito crítico com relação a essa verticalização excessiva, né? Eu acho que compromete, de alguma forma, compromete a qualidade de vida. Não vou entrar aí na questão da ordem econômica do capitalismo, da questão de que a construção civil emprega bastante gente, não vou entrar nessa seara. Mas em termos ambientais, essas questões têm que ser vistas com muita reserva, né? Uma verticalização, como acontece no Balneário Camboriú, né? Que para alguns é algo muito bonito, muito interessante, e eu já vejo com reservas. Eu acho que tudo tem que ter um limite. A engenharia resolve quase tudo, isso é fato, né? A engenharia dá muitas garantias, mas você tem que ter bom senso também, né? A drenagem, por conta da impermeabilização do solo, o abastecimento de água, a coleta de esgotos, e tratamento, né, elas são duramente afetadas. Você pega, é simples fazer uma conta, onde tinha 4 casas, 4 sobrados, em que moravam 4 famílias, derruba os 4, constrói um prédio com 96 apartamentos. Exatamente. Né? Onde moravam 4 famílias, passam a morar 96. Então você 96 multiplicou... vezes 4. Você multiplicou por 24 vezes o abastecimento de água necessário, Exato. que era dimensionado de outra maneira, e as concessionárias não conseguem acompanhar esse ritmo, né?
caos, né? Tá instalado exatamente porque as nossas tubulações, no entanto que a gente está Aí vendo tem agora... o relatório do estudo do impacto sobre a vizinhança, né? A gente está vendo hoje o que a cidade está passando, né? Aproveitaram-se que estava tendo as obras do VLT e começaram, e a Sabesp aproveitou para começar a fazer todo o sistema de troca de diversas galerias, principalmente no centro, onde eram tubulações antigas. Isso deveria ocorrer não só ali no centro, como deve ocorrer e deveria ocorrer em diversas ruas da cidade. Isso deveria ter um estudo. O VLT fez isso, né? O VLT fez por causa das interferências. Mas aquele estudo feito por Saturnino de Brito em 1898, quando ele fez o plano de urbanização na cidade, dimensionou as primeiras galerias, os canais e tudo mais, teria que ser revisto hoje. Por quê? A gente não tem mais paralelepípedo, então não tem mais absorção de água no solo, né? Todas as vias são pavimentadas com asfalto em Santos. Então há uma concentração de água pluvial nessas galerias. A cidade verticalizou, há uma implementação de esgoto nas galerias de esgoto. E todas essas galerias ainda são feitas, a maioria delas, de tubulações de cerâmica e tubulações de cimento que vão se decompondo e se desgastando com o passar do tempo, dando os diversos vazamentos e afundamentos no asfalto, como a gente vê pela cidade afora. A gente vai falar disso depois do intervalo, né? Essas crateras aí que são, na maioria delas, atribuídas à Sabesp. A gente volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira, que fala sobre o solo de Santos, os prédios tortos de Santos, com o geólogo William Sandel e com o engenheiro Renato Spina. William, e essas crateras que tem, você é questionado, perguntam para você, William, por que abriu essa cratera aí no Canal 1? Por que abriram, né? Porque aí é no plural, na Rua Goiás, né, em Santos, um número grande de crateras. Explica para a gente isso aí. Eu acho que isso aí é muito mais, não é nem uma questão da geologia, né, do subsolo. Eu acho que é muito mais uma questão de rede de esgoto, né, de... Carreamento de partícula, né? Carreamento de solo. Exato, né? E uma tubulação muito antiga, né, professor? Sim. Muito antiga, já deteriorada. E tudo, né, tudo é dinâmico, tudo estraga, né? Não somos apenas nós que ficamos mais velhos e com questões aí de saúde, mas as próprias obras civis, elas envelhecem, elas necessitam de uma manutenção, de uma verificação. Só que, infelizmente, por uma questão de custo, até mesmo por uma questão cultural, né, há uma certa negligência, né, e acontecem essas coisas, como cedeu. E eu não sei exatamente, não sei te responder por quê, mas aquela região da Rua Goiás é pródiga nesse tipo de problema. Mas perguntam para você isso, né? Perguntam. Na Conselheiro Neves também teve um carro que afundou, né, do lado do meio-fio. Eu morei numa casa na Rua Brasília, Renato, que a vizinha reclamava de mim porque vinha da minha casa para dela pela drenagem de água de chuva, né? Do lado do meio-fio, né? Vinha água suja de terra. E ela passava com o carro dela ali, e entrava na garagem e sujava a garagem. E eu demorei muito tempo para entender o que acontecia. Porque não era da minha... Eu entendia que não era da minha casa, mas depois eu descobri que era. O solo abaixo da entrada da minha casa tinha baixado. No dia de chuva, enchia e vinha água suja que subia, entrava no ralo da água de pluvial da minha casa e ia para a sarjeta. Isso são fenômenos que acontecem, particularidades que acontecem. É muito parecido com o que acontece nessas crateras da Sabesp. Só que essas crateras, o chão fica, a partícula abaixo da pavimentação, o leito, né, da pavimentação é carreado por vazamentos, não é? Sim, a gente pode dizer que uma parte deles é por vazamento e outra parte é pela própria movimentação do lençol freático, né? A gente não pode esquecer que o lençol freático da cidade, ele atinge, no mínimo, 1 metro de altura abaixo de onde a gente está
pisando. Então, mas aí... Tem lugares que mais, chega a 40 centímetros. Mas aí é mais fácil de entender quando é mais perto do canal, que não é o caso da Rua Goiás, né? Nem sempre, nem sempre. No canal 1, no Rua canal Goiás 4, tem sim. uma particularidade de ter sido uma vertente de rio, né, do tempo de Saturnino de Brito. Quando Saturnino de Brito ele drenou a cidade, praticamente, quando ele urbanizou, criou a cidade de Santos, toda a parte da zona leste aqui da cidade de Santos, ele estudou e canalizou os 7 principais rios da cidade. Né? O Ribeirão dos Soldados, tinha diversos ribeirões que espraiavam pela parte leste da cidade e faziam da cidade um grande charco. Também na entrada da cidade, né? O Lenheiros, né? Exatamente, Ali na Avenida Martins Fontes, né? Exatamente. Tem mapas históricos ainda guardados na Codesp, coisa e tal, que marcam os primeiros estudos de Saturnino de Brito, os primeiros estudos da urbanização da cidade, como é que ele construiu a vertente, ele fez a avenida principal Afonso Pena e Floriano Peixoto, Francisco Glicério, costeando o canal do Porto, né? Então, tudo isso foi feito planejado, né? Existe uma curiosidade, não sei se você sabe, por que o Canal 4 é torto? Porque é o único que é torto. Porque era exatamente o caminho para se levar os doentes que chegavam no cais até o Guilherme Álvaro, que já existia quando ele construiu os canais. Como hospital de isolamento, Exatamente. né? Então, eles pegavam de barco por dentro do canal, colocavam o doente no sanatório, que era o Guilherme Álvaro, e aí o canal seguia para a praia. Por isso que é o único canal que tem aquela quebra. Em vez de ser um canal reto, é um canal curvo. É uma curiosidade, né? Porque ele retificou os outros rios. Por que ele não retificou aquele? Porque ele precisava dessa ligação. Assim como tem um canal que é coberto, né? Que é o da Rangel Pestana, né? Que exatamente. A prefeitura cobriu há muitos anos atrás, exatamente na década de 60, o pedaço da Rangel Pestana e não cobriu o pedaço da Campos Sales, que é a continuação do canal da Rangel Pestana. Teoricamente, ele fez o canal 1 desde o mercado até a praia. Não, todos os canais eles ligam o estuário com a praia. Deságua, né? Exatamente para fazer o balanceamento das águas entre os dois lados. E o ponto mais alto é no centro, no meio, né? No meio, que é exatamente ele cair para os dois lados quando abaixa a maré. Então ele faz o contrafluxo, porque isso era para fazer a limpeza do próprio canal. O canal se autolimpava. E o sistema de comporta era para facilitar essa autolimpeza, certo? Então hoje a gente deveria reestudar as técnicas que ele fez para poder trabalhar melhor com o sistema de canais da cidade e restaurar esse sistema, porque ele está muito deteriorado hoje. Porque hoje, sempre que tem uma chuva forte e a prefeitura abre as comportas, no dia seguinte a poluição do mar é muito alta, né? Por quê? Nos 3 dias seguintes, né? Por quê? Porque nós temos uma bacia que não é uma bacia de mar aberto, né? É uma bacia de mar fechado. E a poluição do canal fica presa ali temporariamente até que faça a lavagem dessa água da bacia para as 200 milhas. Então, no entanto, que o emissário submarino vai 2 quilômetros para frente exatamente para pegar o escoamento das águas que estão, né, passando por fora da nossa bacia. Só que existe uma contribuição muito grande, que é a contribuição do cais, né? O cais também joga toda a sujeira dele para dentro. Tudo que fica ali no cais vai exatamente para a nossa bacia sedimentar. No entanto, que os navios são proibidos de trocar água de lastro dentro da bacia de atracação. Eles são obrigados a trocar essa água de lastro antes de entrar na bacia. Lavagem de tanque. Lavagem de tanque, tudo é feito antes, que é para exatamente diminuir a poluição das nossas praias. Porque a gente não tem como refluxar essa água, né? A água, a gente tem que lembrar que a nossa água da praia, ela passa pelo mar, natural mesmo, só o fluxo natural. E aí, conforme a gente vai bloqueando esse fluxo com as palafitas lá de São Vicente, vai bloqueando esse rio que contorna a cidade, né? A gente acaba diminuindo esse fluxo de água que existe entre a nossa ilha. A gente tem que lembrar que a gente mora numa ilha, o pessoal esquece disso. O pessoal esquece que a gente está na zona leste de uma ilha, que ainda tem a zona leste, ainda tem a parte continental de São Vicente, tudo dentro da mesma ilha. E as palafitas, as favelas que são feitas em volta, prejudicam a habitabilidade da nossa ilha, né? Estava na hora da gente começar a pensar na macro-região, em vez de ficar só dentro da micro-região. Você falou, os prédios estão cada vez crescendo mais, a gente está ficando cada vez mais vertical, dentro da ilha.
A ilha, com o passar do tempo, realmente vai aumentar a temperatura da ilha, porque eu vou diminuir o fluxo de ventilação, porque eu vou ter uma verticalização maior, porque eu vou ter maiores problemas de transporte, né? Eu vou ter diversos outros problemas secundários que vão ser gerados por essa evolução. Então a gente teria que partir para a área continental, que está sendo muito pouco usada, né? De todos esses últimos 50 anos, está sendo muito pouco utilizada. Né? A de Santos, a de São Vicente já está, né, totalmente usada, mas a de Santos praticamente não é usada. Alguma observação para complementar essa aula do professor Renato Spina, William? Não, eu estou quase batendo palma aqui. Eu vou pedir um autógrafo. Eu me empolgo, diante de tanto conhecimento. Desculpa, são 30 anos. Né, na verdade, nós agradecemos muito a participação do professor Renato Spina, engenheiro, do também engenheiro de segurança e geólogo William Sandel, do trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e a você, a gente agradece, a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser, 12:45, e uma ótima semana para você que você merece.